O arranjo experimental representado na figura é formado por uma fonte de tensão F, um amperímetro A, um voltímetro V, três resistores R1, R2 e R3, de resistências iguais e fios de ligação. A resistência interna do voltímetro é muito maior que a dos resistores, voltímetro ideal. Então lembra que a gente falou, né, na teoria, o voltímetro ideal é aquele que tem uma resistência, né, que ela tende ao infinito, né? Então não atrapalha o sistema. As resistências dos fios de ligação devem ser ignoradas quando o amperímetro mede uma corrente de 2 A e o voltímetro mede uma tensão de 6 volts. A corrente elétrica em R3 e a DDP da fonte são respectivamente iguais a... Então, pera lá, vamos voltar um pouquinho. Primeira coisa, a gente tem que entender que eu tenho um circuito, né, que ele é composto da seguinte forma. Primeira entrada e saída, ponto A e ponto B. Então, aqui é o seu maisinho e o seu menusinho aqui do seu circuito, A e B. Então, saí do Azinho, de cara, eu passei aqui, tem um amperímetro, certo? Amperímetro só mede. Então, ele está medindo a corrente elétrica que passa aqui e está dizendo que a minha corrente que passa aqui é de 2 A. Saiu daqui, ele chegou num fiozinho, ó. Repare que aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um nó, certo? Mas interessante é que um dos pontos aqui é só para ligar o voltímetro. Então, deixa ele de lado um pouquinho. Vamos pegar aqui, eu tenho um nó aqui, certo? Então, cheguei nesse ponto, eu tenho um nó, por enquanto eu nem vou botar nome nele. Por um caminho, eu vou sair daqui, ó, por um caminho. Eu tenho uma resistência aqui, que é a R3. E por outro caminho, que é esse daqui, eu tenho duas resistências, certo? Ligadas uma em sequência da outra, R1 e R2. Tá aqui, R1 e R2. E no final, eles se encontram em um outro nó. Então, vamos chamar esse nó aqui de C e esse nó aqui de D, né? Então, esse aqui é o nó C. Lá onde eles se encontram, vai ser o nó D. E depois disso, eles voltam para o pontinho negativo ali, que seria o nosso ponto B, né? Ligado ao resistor R1, que está aqui, eu tenho um voltímetro, então ele mede a tensão desse carinha. Beleza? Tranquilo, né? Então, primeiro, se esse amperímetro está em um único fio, e é o fio logo inicial, então essa corrente elétrica é a corrente elétrica total. Primeira coisa que vale bater. Segunda coisa, ele falou que o voltímetro, ó, quando o amperímetro mede 2 A e o voltímetro uma tensão de 6 volts. Então, ele falou que a tensão, que eu vou chamar aqui de 1, né, resistor 1, é de 6 volts. A corrente que passa no R3, vamos chamar aqui, a corrente que passa no R3. E a DDP da fonte. Então, peraí, vou deixar bem claro. Primeiro, ele quer a corrente 3. Segundo, ele quer saber qual é a tensão total do meu sistema, tá bom? Então, vou deixar bem claro aqui, anotado as minhas perguntas, para que eu possa buscar com mais tranquilidade, né? Então, tá aqui entre o ponto A e o ponto B. Maravilha? Detalhes, ele falou que todos os três resistores são iguais. Para que serve eu saber isso? Serve para a seguinte coisa. Se o resistor 1 é igual ao resistor 2, então a tensão elétrica dissipada no 1 é a mesma tensão elétrica dissipada no 2. Tradução. Se aqui eu tenho 6 volts, nesse outro lado, que é o lado que eu vou chamar de U2, tá? A tensão elétrica desse lado também é 6 volts. E o que eu tenho em paralelo é que a tensão que eu tenho em um dos fios, um dos condutores, tem que ser igual ao outro que está em paralelo. Tradução. Se aqui eu tenho 6 e 6, a tensão elétrica que vai passar aqui no U3 vai ser de 12 volts. Afinal de contas, a mesma tensão elétrica que eu tenho, tá? Vou colocar aqui. Em um condutor que está em paralelo ao outro, a tensão que eu tenho de um lado eu tenho do outro. Aqui eu tinha 2, 6, como eles são iguais, eles dissipam a mesma energia, 6 e 6. Logo eu sei que aqui é 12. Bom, estamos caminhando.
Então, o que eu sei? Eu sei que a tensão total aqui é de 12 volts. Isso quer dizer que o total, por análise, hein, nós estamos apenas analisando o problema, já estamos descobrindo tudo, vai ser igual a 12 volts, certo? Primeira coisa. Segunda coisa. Bem, ele quer saber qual é a corrente elétrica que passa ali em cima, correto? Então, primeira coisa que eu vou fazer, descobrir o valor da resistência, né? Ele não colocou pra gente, então tem que descobrir o valor do R. Então, aqui eu tenho o meu circuito, tá? Tem aquele lado de cá. Eu tenho R de um lado, aqui eu tenho R e R. Primeira coisa, juntar esses dois, logo eu vou ter aqui R em paralelo com 2R. Lembra que eles estão em série, né? Série a gente soma. Então, R mais R, 2R. Se eles estão em paralelo agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o produto pela soma. Então, a resistência equivalente vai ser R vezes 2R dividido por R mais 2R. Produto pela soma. Então, resistência equivalente vai ser 2R vezes R, 2R. Eu vou deixar aqui vezes R, você vai entender o porquê. Dividido por R mais 2R, que vale 3R. Aproveitando aqui, eu vou cortar um R com R. Então, 2R dividido por 3 vai ser exatamente a minha resistência equivalente, tá? Agora eu volto. Eu já sei a tensão total e eu já sei a corrente total. Eu vou usar isso para achar o meu R. Então, eu começo fazendo a volta agora, né? Então, eu vou voltar para cá. Logo, eu vou ter que U é igual a R vezes I. Lembrando que esse U é o total, o I é o total, a resistência é equivalente. Logo, o total vale 12. O R equivalente vale 2 terços de R. E o I total vale 2. Simplificando aqui, né? Corta de cá, corta de cá. Aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 1. Certo? Entendendo dessa forma, eu posso falar então que 6 é igual a 2R vezes 1, 2R, né? Sobre 3. Multipliquei em cruz, logo eu vou ter 6 vezes 3 é 18, igual a 2Rs. 2 passa dividindo, o meu R vai ser igual a 9 ohms. Sabendo que o meu R agora vale 9 ohms, eu vou voltar aqui em cima e vou aplicar o U igual a RI só para essa parte. Então, eu vou pegar o 3, a resistência 3, vezes o I3, que é o que eu quero. Então, eu fiquei com 12, que é igual. A resistência é igual para todos. Logo, o R1 é 9, o R2 é 9, o R3 também é 9. Tá? E a corrente 3, então, ficou 12, nesse caso, dividido por 9, né? Simplificando, eu posso falar então que a minha corrente elétrica vai ser igual a 12 dividido por 3 é 4. 3 por 3 vai ser 3. Pode ser 4 terços, né? Ou até 1,33 aproximadamente. Então, vou procurar essa resposta agora. Então, ele quer a corrente 3. A corrente 3 vale 4 terços. Eu tenho duas respostas para isso. E a tensão total é de 12 volts. Nesse caso, a alternativa A é a minha resposta. Então, alternativa correta, alternativa